Olá, sejam bem-vindos ao Estante Branca. Eu quero hoje dar continuidade a um pouco do compartilhar, né, da leitura que eu fiz em relação ao vídeo que eu apresentei anteriormente, que se trata do livro Formas, Pensamento, Criações Mentais por Meio de Matéria Fluídica. Então, eu fiz um vídeo anterior, se você chegou a este daqui, eu vou deixar no box de descrição, então dá uma olhadinha nesse vídeo de antes para você compreender um pouco, né, ao que se refere a esse livro, né, essa obra. É muito interessante, assim, é um livro bem curtinho, mas tem muita coisa que faz a gente pensar no que está relacionado à vibração que emitimos, aquilo que pensamos, né, o que atraímos. Então é uma forma de você se autoconhecer, da gente se autoconhecer, entender como que ocorre alguns padrões na nossa vida, né? Algumas coisas que a gente não compreende muitas vezes. Por que a gente está sempre dentro de certas situações ou sempre envolto em determinados sentimentos e que aquilo não muda, né? E por que não muda? Porque na verdade não é o universo que está conspirando contra a gente, não é Deus que está sendo injusto, nada disso. Somos nós que entramos em situações difíceis, né? Por conta de nós mesmos, por conta daquilo que emitimos, por conta daquilo que pensamos. Então é um livro que nos leva a pensar muito sobre qual é a minha forma de pensamento, sabe? O que eu vibro, né? Eu acho que é mais ou menos isso, da gente prestar atenção no em coisas que se tornaram padrões na nossa vida e que a gente tem que começar a cocriar, fazer diferente, né? Então hoje eu quero compartilhar aqui, deixa eu ver, na página 35, ele fala o seguinte: quais são os princípios gerais, né, que permeiam a produção de todas as formas de pensamento. Então são 3 princípios, que é a qualidade do pensamento determina a cor, então esse é o primeiro. A natureza do pensamento determina a forma, e a exatidão do pensamento determina a clareza do contorno. Então, qual é a qualidade? Vai dizer qual é a cor. Você está pensando em coisa boa? Está pensando em coisa negativa? Vai te dar uma cor. Qual é a natureza do pensamento? Isso determina a forma. É uma forma... tem forma... Eu vou mostrar aqui algumas formas para depois ter ideia. Tem formas que são irregulares, são estranhas, tem umas que parecem até umas garras, né? E isso depende daquilo que da natureza do seu pensamento. É uma natureza para o bem? Está emitindo egoísmo, inveja, né? Então isso determina a forma do seu pensamento. É a exatidão do pensamento. Isso determina a clareza do contorno da forma. Então, só para depois deixa eu ir para a página, deixa eu ver aqui, 41, ele fala o seguinte: do ponto de vista das formas que se produz, podemos agrupar o pensamento em 3 classes. Então, nós temos 3 princípios e 3 classes de pensamento. Então, o primeiro, aquele que adota a imagem do pensador. Então, essa primeira classe é quando um homem pensa em si, em algum lugar distante, ou deseja muito estar nesse lugar, ele cria uma forma pensamento, a sua imagem que aparece lá. Ou seja, da forma pensamento, a sua imagem, é possível que você esteja lá. É por isso que, assim, em casos, né, ocorre a manifestação de pessoas serem vistas em determinados lugares, sendo que elas não estiveram lá fisicamente. Ela criou, para a gente ter ideia do poder do pensamento, ela criou uma forma pensamento e esteve naquele lugar, né? Então, no caso, uma pessoa clarividente, ela pode ver a forma pensamento desse alguém transitando em determinada área. Então
É das classes, das 3 classes. A segunda, aquele que adota a imagem de algum objeto material. Quando um homem pensa em seu amigo, ele forma em seu corpo mental uma imagem minúscula da pessoa, que muitas vezes se exterioriza e flutua suspensa no ar, diante dele. Da mesma forma, se ele pensar em uma sala, uma casa, uma paisagem, imagens, são formadas no corpo mental e depois exteriorizadas. Isso também é verdade quando ele exercita a sua imaginação. Então, aquele que adota a imagem de algum objeto. Nós estamos imaginando, pensando, eu estou pensando num copo de café. Nesse instante, eu estou criando uma forma, pensamento desse objeto, de uma xícara de café, né? Eu estou vendo uma xícara branca e dentro o café. Então eu criei uma forma pensamento a partir de um objeto. E a classe 3, que é aquele que adota uma forma totalmente própria, expressando suas qualidades inerentes na matéria que atrai ao seu redor. Apenas as formas pensamento dessa terceira classe teriam alguma utilidade ao serem ilustradas, para representar aquelas da primeira e segunda categoria. Precisaríamos apenas desenhar retratos ou paisagens. Então, na verdade, o que eles estão dizendo aqui é que a terceira classe é a que foi de interesse para a pesquisa, porque é aquilo que você cria de fato a partir do que você pensa. Então, a primeira e a segunda, né? Uma é a extensão de você num outro espaço, tempo e espaço. A segunda é aquilo que você é, um objeto. Você pensou num objeto, você criou a forma pensamento desse objeto. Agora a terceira é aquilo que você é. É aquilo que você emana, é aquilo que você vibra, é aquilo que você pensa. Então é onde estão assim as criações mais diversas possíveis e imagináveis, e que podem assim se agruparem por terem semelhanças, né? Então, de repente, um grupo que defende uma causa, que defende uma determinada causa. Mesmo cada forma pensamento ser diferente entre si, porque nós somos pessoas diferentes umas das outras, né? Elas têm ali uma semelhança, porque dentro daquela causa tem um ponto em comum. Então a vibração delas se unem, né? A forma pensamento, a vibração dessas formas de pensamento se unem dentro daquele grupo que defende uma causa específica. Então, aqui eu quero compartilhar essa parte que eu achei muito interessante, né? Isso aqui a gente consegue imaginar que aquilo que você vibra, aquilo que você atrai, né? Se é uma coisa boa, vai atrair coisa boa, se é uma coisa negativa, vai atrair coisa negativa. Então, é fácil da gente compreender essa questão, né? Então, aqui, deixa eu ver algumas formas. Olha só essa daqui. Essa forma pensamento, uma figura sobre que a pessoa emanou ganância egoísta, né? Então, é aquilo que, tá vendo? Parece uma garra, essa figura 28. Então, aqui ele fala o seguinte, né? A partir dessa forma, que a pessoa, a partir de quem esse pensamento desagradável se projeta, está pronta para empregar a falsidade para obter o que deseja. Então, é aquele pensamento que, tipo assim, eu tenho um interesse que vai me beneficiar. Então, eu vou cometer aquilo que eu tiver que cometer para conseguir aquilo que eu quero. Então, a pessoa que exprimiu esse sentimento emanou, foi vista essa figura, né? Essa imagem de uma garra aqui. Então, ele aqui nas explicações, ele coloca quais são as cores emitidas, né? E daí você vê pela imagem que realmente não consegue exprimir exatamente aquilo que ele quer dizer, né? Ele tá falando que é uma cor verde, musgo e tal, e aqui eu tô vendo, parece ser meio avermelhado, um marronzado, enfim, não dá pra ter, por conta
que eles falam da palidez das cores, né, que nós temos aqui na Terra. Isso eu comentei no vídeo anterior. Mas uma das coisas que eu quero compartilhar, olha só esse daqui, ó. Esse daqui, gente, é o vício da bebida. Vício em bebida. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Vício em bebida, né? Então, temos outra variação da mesma paixão, talvez em um nível ainda mais vil e animalesco. Este exemplar foi tirado do corpo astral de um homem que acabava de entrar em uma adega. A expectativa e o desejo violento pela bebida que ele estava prestes a absorver apareciam em uma projeção na sua frente com essa aparência bem desagradável, né? Então, veja que parece que é uma garra. E é interessante que eles explicam toda essa questão assim, é uma garra, né? Ele estava desejando aquela bebida e essa forma que densa, né? Fechada, mostra a força da energia que ele estava emitindo, a força da vibração que ele estava emitindo, né? A densidade ali, vê até a cor, né? Uma cor meio amarronzada, com vermelho, meio escuro, enfim, eles explicam tudo, isso é muito legal aqui no livro. Mas o que eu quero compartilhar é esse daqui, ó, essa imagem. E aqui, gente, é muito interessante, né? Que é a figura que várias emoções. Então aqui foi feita uma análise num momento de tragédia, estava ocorrendo um naufrágio, não explica como foi feito isso, tá, gente? Então, não sei, eu estou imaginando que de repente vídeos, não sei, né? Eu estou aqui viajando. Mas então são várias emoções. Estava ocorrendo uma tragédia, um barco estava afundando e o pânico é geral, né? Imagina ali numa situação que você não tem controle em si, né, da situação, mas você tem que viver aquele momento. Então, ele fala que as formas pensamento como elas foram vistas ao mesmo tempo, arranjadas exatamente como representadas, ainda que no meio de uma confusão indescritível. Então, essa primeira daqui, ó, então vê que é uma forma pensamento, ela está expelindo, né, alguma coisa para fora, e foi a mais vista no meio dessa confusão, no meio dessa tragédia. E aqui ele fala o seguinte: infelizmente havia muitas como essa. A aparência despedaçada da forma pensamento mostra a violência e a integralidade da explosão, que por sua vez indica que toda a alma daquela pessoa estava possuída por um terror cego e frenético, e que o senso esmagador do perigo pessoal excluía naquele momento qualquer sentimento mais elevado. Então imagina viver uma catástrofe, né? Então, nesse instante, a maior parte das pessoas, elas foram tomadas por esse sentimento de tipo, eu não enxergo nada, né? E são aquelas pessoas, né? Não falando isso de forma julgatória, de forma alguma, mas só para que nós possamos entender, que esquecem tudo. Então, assim, dane-se todo mundo, dane-se tudo, dane-se. Eu vou tentar me salvar, é aquele que de repente mata para se salvar, é aquele que faz coisas absurdas que de repente não faria no momento que tivesse um pouquinho mais de autocontrole de si. É aquela pessoa que ela apaga, ela age de forma animalesca. Ela não tem qualquer consciência, não tem qualquer controle de si. Então ela perde o controle. É aquela pessoa que vai... Nós vemos, é muito interessante que nós vemos esses exemplos, né, em filmes de apocalipse, né? Então sempre tem aquele que fala, não, eu não quero saber, tem que matar, então mata, né? Tem que empurrar fulano de lá de cima, empurra, né? Porque eu quero sobreviver, eu importo comigo,
né? Então são esses exemplos que nós vemos. Então essa forma de pensamento aqui que está expelindo alguma coisa para baixo. Agora tem essa segunda forma aqui, vê que as cores são parecidas, então, ou seja, aqui ele fala que a pessoa está sim dominada pelo medo, pelo terror, pelo pânico, mas ela tenta de alguma forma manter o controle, né? Então aqui ela está expelindo algo para cima. É aquelas pessoas que sim, né, estão no momento de terror, no momento que elas se sentem paralisadas dentro daquela situação, mas de alguma forma tentam fazer o quê? Tentam orar. Eu vou correr para um bem maior, né? Então tenta de alguma forma manter o controle de si naquele instante, tenta buscar algo superior a ela. Então são as pessoas que param para pedir a Deus, enfim, mas ela não consegue sair dali. O máximo que ela consegue fazer é estar naquela situação pedindo, implorando para que aquele momento seja liberto daquela situação, né? Então ainda é considerado sim uma forma negativa, né? Porém, ainda se tem algum crédito devido à tentativa dela de buscar um autocontrole, né? Agora nós temos essa outra forma, tá vendo? Então essa forma, as cores, a diferença das cores, né? A diferença das cores e a forma regular. Essas aqui, elas são irregulares, é aquela coisa que está um caos, é a confusão. Essa daqui não, ela tem clareza de quem ela é. Ela tem clareza do que ela sente. Ela tem clareza do que ela pode fazer. É aquele líder que aparece no momento do caos. É aquela pessoa que domina a situação, né? Domina a situação de uma forma, não digo perfeitamente, né? Mas aquele que ele tem um controle tão grande dos seus sentimentos, mesmo ele estando ali atribulado naquela situação, ele tem um controle tão grande dos seus sentimentos, ele parte para a ação, ele não consegue ficar parado, ele vai agir, ele vai tentar resolver, ele vai tentar dar o seu melhor, né? Então aqui ele fala até de uma forma bacana, deixa eu ver aqui. Aqui não temos nenhuma massa, né, amorfa, com linhas trêmulas e fragmentos explosivos, mas um pensamento poderoso, claro e definido, obviamente cheio de força e resolução. Pois é este o pensamento do capitão, o homem responsável pelas vidas e segurança dos passageiros, e ele encara a situação de maneira bem satisfatória. Nem ao menos lhe ocorre sentir o menor traço de medo, ele não tem tempo para isso. Embora o vermelho escarlate da ponta afiada de sua forma pensamento, parecida com uma arma, mostre a raiva pelo acidente ter acontecido. A curva alaranjada, acentuada, logo depois indica uma perfeita autoconfiança e a certeza da sua capacidade em lidar com a dificuldade. O amarelo brilhante sugere que seu intelecto já trabalha no problema, enquanto o verde que o acompanha denota a solidariedade que sente por aqueles que pretende salvar. Um grupo bem impressionante e instrutivo de formas de pensamento. Gente, eu achei incrível essa descrição, né? Então imagina, olha só, tem uma variedade de sentimentos aqui. Então aqui ele explica que aqui está a raiva, tipo, pô, aconteceu um acidente, que raiva que isso tem acontecido. Então ele sente raiva, mas ao mesmo tempo o laranja traz a autoconfiança dele, né, à tona. Ele confia que ele pode fazer alguma coisa ali naquele meio. O amarelo é a mente dele ativa naquele presente, ele está no estado presente, pensando no que ele pode resolver. Ele já está pensando no que ele pode fazer para resolver aquele problema, ou pelo menos minimizar parte daqueles riscos que ocorreram, né? Aqueles danos que ocorreram. E o verde é a solidariedade. Ele não está ali simplesmente por ele está ali pelos outros. Ele está ali para servir. Gente, esse é o verdadeiro soldado de uma luta, de uma guerra, de uma batalha. E
isso me faz pensar, né? Me faz pensar e me perguntar: quem sou eu? Quem seria eu? Quem serei eu, né? Em momentos difíceis, em momentos de situações que exige uma ação, que exige um controle, né? Quem sou eu nesse exato momento? Será que da forma como eu estou andando, da forma como eu estou agindo, com as formas de pensamento que eu emano, eu seria o capitão? Eu seria aquela pessoa que me encolheria ali no canto e me limitaria a fazer uma oração? Ou eu seria aquele que de repente espanaria tudo e falaria: dane-se, eu tenho que me salvar? A gente não sabe. E é interessante que assim, é justamente por isso que quanto mais conhecimento nós tivermos sobre nós, né, sobre quem somos, sobre aquilo que sentimos, melhor nós vamos tendo a compreensão do que aquilo que te afetaria mais, né? Pode ser que uma situação que desperte um gatilho muito negativo em mim seja justamente o seu ponto de ação e de evolução. Aquele momento que você daria conta e eu me encolheria. A gente não sabe, né? Então, esse livro é muito interessante nesse sentido para a gente parar e analisar quais são as formas de pensamento que nós emanamos, né? Quem somos nós nesse mundão. E se nós pararmos para prestar atenção no que a espiritualidade tem falado muito nesse momento, percebe-se que é justamente nesse lado que nós vamos ter que nos atentar, né, com relação ao período de transição, ao período desse período de transição mesmo, que é o não ficar parado. Você percebe pela fala de médiums sérios, né, pelas nossas experiências de repente projetivas, de fala com mentores, né, nós percebemos que eles falam muito sobre isso, sobre agir no bem, fazer o bem, não ficar parado, não esperar o amanhã, seja a nova terra hoje, não amanhã. Ai, mas eu tô esperando cair alguma coisa do céu para que eu possa me mexer. Eu não sei o que fazer agora. Gente, não sabe o que fazer? Ore, peça sabedoria, discernimento do que fazer, de como ajudar. Tem tanta gente precisando de ajuda. E às vezes tanta gente precisando de ajuda é dentro da nossa casa mesmo. Somos nós mesmos, muitas vezes, né? Então, assim, eu como também estudante e como caminhante nessa jornada, né, evolutiva, eu vejo muito que eu preciso de olhar para mim, né, no sentido de quem sou eu a partir do outro também, né, não só me fechar no meu eu, mas olhar para o outro como sendo parte de mim. Isso é muito difícil, não é fácil. Então aí nossa, tô com raiva porque fulano disse isso, mas peraí, por que eu vou ficar com raiva? Em outros momentos eu também fiz isso com outras pessoas, né? Eu não vou guardar esse sentimento. Por que isso tá me machucando? É a gente questionar, questionar o tempo todo. Acho que esse é o período que não dá pra ficar simplesmente, ai, né, não sei o que fazer, estou para... Não, e assim, agindo. Se eu posso fazer o bem aqui, eu vou fazer aqui. Se eu posso fazer o bem ali, eu vou fazer o bem ali, por menor que seja. Enquanto isso, eu tô caminhando evolutivamente junto. Então, eu aconselho muito a leitura desse livro. Eu acho que vale a pena, muito a pena nesse momento parar, né, para pensar. Parar para pensar não, né, gente? Eu tô falando que tem que agir, tô falando para parar para pensar, não. É no sentido figurado, mas assim, é o momento de olhar para essas coisas. Não tem mais tempo, a gente precisa de olhar para, né, pro nosso eu, pro nosso lado. Não ficar perdendo tempo com sentimentos ruins, negativos,
né? Então, só para que vocês tenham uma ideia do que se trata esse livro, essa leitura. Eu aconselho bastante, gente. Tem muita informação, mesmo ele sendo curtinho. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem no comentário, nos comentários, né, o que vocês pensam a respeito. Se você leu, o que você achou. Eu dei 4 estrelas para essa leitura e eu fiquei querendo algumas informações que eu gostaria de entender um pouquinho mais como se deu exatamente certos momentos da pesquisa, mas assim, eu acho que não era esse o intuito, eles queriam mostrar mesmo como isso influencia na nossa vida, uma forma de despertar a atenção de, olha, tá vendo? Se você agir dessa forma, é isso que você vai estar emitindo, né? Que você estará emitindo. Então, acho que esse foi o intuito do livro e eles conseguiram passar, né? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês em outros vídeos. A gente aqui compartilhando outras leituras muito bacanas que nós fizemos e estamos fazendo nesse período. Então é isso. Obrigada e até mais. Tchau!